por essa iniciativa junto à Assembleia Legislativa de criação de um dia, o Dia do Servidor Fazendário em 17 de outubro, um dia que representa inclusão, congregação e união de todos, porque todos na Secretaria de Fazenda contribuem para que as atribuições desta casa, para que as competências dessa casa sejam bem executadas. E queria também, com a licença do Rui, parabenizar no conjunto desse nome servidor fazendário a todos os servidores efetivos e não efetivos, incluindo contratados, comissionados e estagiários, por esse corpo todo dar sua força de trabalho em prol do Amazonas aqui nessa casa. Começando aqui a minha palestra, eu vou falar sobre gestão fiscal e o gerente de normas e procedimentos contábeis, Denis, vai falar sobre como está o processo de implantação do novo padrão contábil do setor público no Amazonas. Por favor. Traço um pequeno aqui contexto histórico para a gente situar o porquê que se buscou uma melhoria na gestão dos recursos públicos. À época, havia um grave descontrole de contas públicas, especialmente despesa de pessoal. Havia uma cultura de inchamento da máquina pública em desfavor dos serviços públicos bem executados da coletividade. Havia também um déficit público elevado. Houve também uma crise em 99 que exigiu um ajuste fiscal. E, à época, nós nos socorremos do FMI, que, em virtude do socorro, nos obrigou a aceitar várias condições que não foram muito agradáveis à época. Aí, diante de todo esse contexto, por favor, a gente teve que reformular a chamada gestão fiscal. Mas não havia ainda, à época, uma norma que orientasse o administrador público, o gestor público, no uso dos recursos públicos. Eu trago aqui uma definição de gestão fiscal responsável à época da discussão do projeto de lei complementar do ex-procurador-geral da Fazenda Nacional. Leio. Gestão fiscal responsável diz respeito à gestão financeira e patrimonial das entidades públicas com senso de responsabilidade e fiel observância dos preceitos constitucionais e legais. O que ele quer traduzir é um anseio forte que ele pertence à área jurídica, especificamente à área jurídica da Fazenda, de que os recursos públicos, não só no nível União, mas em todos os níveis, sejam bem geridos. Por favor. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, já trazia esse anseio no seu texto, solicitando uma lei complementar em 3 artigos que estão na tela. No artigo 163, ela solicitará uma lei complementar que discorrerá sobre finanças públicas, dívida pública interna e externa. No artigo 165, uma lei complementar que estabelece gestão financeira e patrimonial. E no artigo 169, uma lei complementar que diz respeito à despesa pessoal.
Então, diante do anseio da área jurídica e do comando constitucional, por favor, houve a sanção em 4 de maio de 2000 da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal de âmbito nacional. Então, essa lei complementar de âmbito nacional, ela veio estabelecer normas de responsabilidade na gestão fiscal. Então, inaugurava-se a partir daí um comando que disciplina, ou melhor, que disciplinava a gestão dos recursos públicos, ou seja, das receitas e despesas, visando ao equilíbrio entre receitas e despesas. Só como efeito de curiosidade, na época, o relator dessa lei no Senado era o senador Jefferson Pérez, nosso senador amazonense Jefferson Pérez. Só por efeito de curiosidade. Por favor. Qual é a abrangência dessa lei? Apesar de ser uma lei federal, a abrangência dela, como havia falado, é de âmbito nacional. Então, União, Estados, Distrito Federal e todos os municípios do país estão sujeitos a essa lei. No princípio, houve muita resistência, foram ajuizadas várias ações diretas de inconstitucionalidade em cima da LRF, mas o Supremo entendeu que essa lei é importante para o equilíbrio das finanças públicas do país. O objetivo que está previsto lá no artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei, é prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A gente vai explorar mais esse objetivo ao longo da palestra. Por favor. E de que forma? Ela estabelece metas de resultado entre receita e despesas, visando a melhoria da arrecadação e contenção de despesas, e obediência de limites e condições de dívida pública, gastos com pessoal, resta a pagar, etc. Cabe ressaltar aqui que quando foi promulgada a Constituição Federal, nós tínhamos 4 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em 98, com a emenda constitucional 19, foi incluída o princípio da eficiência ao lado de todos esses princípios. Então, hoje, a população, a sociedade, já não aceita mais que o recurso público seja simplesmente gasto obedecendo a norma, obedecendo a lei, obedecendo a Constituição Federal. Ela quer que esse recurso público ele seja gerido com eficiência. Ela quer ver resultado. Então, o preparo do administrador, do gestor público, ele tem que dar um passo a mais. Tem que subir mais um degrau. Por favor. Quais os pontos base dessa lei? Planejamento, transparência, controle e responsabilização. Por favor. O planejamento dessa lei está inserido aonde? Está inserido nas nossas ditas leis orçamentárias. No nosso plano plurianual, que é um plano de longo prazo, de 4 anos, na nossa lei de diretrizes orçamentárias e na nossa lei orçamentária. Todos esses normativos orçamentários têm que guardar um respeito um com o outro e um respeito à LRF.
E no que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele incluiu lá na LRF que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que estabelecer critérios para limitação de empenhos e é para apresentar emendas parlamentares. Tudo isso visando para que o recurso público seja melhor gerido e haja um respeito ao cidadão contribuinte, né? Por favor. Um outro ponto basilar é a chamada transparência. Houve uma modificação da LRF, que foi uma lei de 2000, houve uma modificação em 2009, a chamada Lei Complementar 131. Essa lei, ela mudou a parte referente à transparência e obrigou a todos os entes a elaborarem, entre outras coisas, os chamados portais de transparência. Quem se envolveu na execução orçamentária, que é publicado bimestralmente, e o relatório de gestão fiscal, que é publicado quadrimestralmente. E também, no texto da LRF, nós temos um chamamento para que o ente público ele se aproxime mais da população, incentivando a participação da população e realizando audiências públicas, trazendo mais credibilidade às suas decisões no trato da coisa pública. Como são relatórios importantes, aqui o relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, só para efeito de conhecimento, trago aqui uns detalhamentos deles. No caso do relatório resumido da execução orçamentária, nós temos dentro dele o balanço orçamentário e todos os detalhamentos, seja previsão de receita, seja fixação de despesa e todo detalhes sobre dívida consolidada, concessão de garantia para ação de crédito. Nós temos o quesito que eu havia falado inicialmente sobre despesa de pessoal e o cumprimento dos limites relacionados à despesa do pessoal dos diversos entes e dos diversos poderes componentes desses entes. Por quê? Porque a LRF, para fim disciplinar, o quesito despesa de pessoal, a rubrica de despesa de pessoal, ela colocou limites. A gente vai tratar desses limites à frente. Boa. Outro ponto basilar, controle. Resumindo, nós temos o controle interno e externo. Para exemplificação, no estado do Amazonas, no executivo estadual, o nosso controle interno é a Controladoria Geral do Estado. E o controle externo? O controle externo depende de qual poder, de qual órgão você está analisando. Em sentido macro, o Tribunal de Contas do Estado faz o controle externo de todo mundo. Mas, analisando o executivo, o controle externo do executivo se dá também pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e pela sociedade também, que tem o direito a saber, a ter bem aclarada todo o encaminhamento das receitas e despesas públicas. Boa. Uma visão aqui de controle, nessa figura, para efeito de raciocínio, a sociedade tem um problema. Esse problema ele é expresso em programas. Na lei orçamentária, os recursos são distribuídos por programas. E esses programas vão atingir determinadas finalidades. Fica impedida a contratação de operações de crédito com antecipação de receita orçamentária. Com certeza, né? Porque senão eu me endividaria com recurso que o outro vai gastar no ano que vem. Então o gestor já entraria sem recurso, né? Então seria um mal sem tamanho, né?
É proibido a governante contrair despesas que não possam ser pagas no mesmo ano. E a despesa só pode ser transferida para o ano seguinte, no caso, inscrição e resta a pagar, se houver disponibilidade de caixa. E é proibida qualquer ação que provenha somente de despesa nos 180 dias anteriores ao final da legislatura ou mandato. É lógico, né? Por quê? Porque nós, chamadas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que vem gerando uma revolução, uma evolução, um aprimoramento da contabilidade. E esse aprimoramento vem gerando ganhos. E como é que está essa implantação de normas no estado do Amazonas? Aí eu chamo o Denis para falar. Muito obrigado.